Que bom que você continuou. Deixa eu te falar, Deus tem muito mais a fazer na sua vida e você está aqui persistindo nessa segunda fase da nossa conversa sobre finanças. É bom demais saber disso, porque significa que você está realmente querendo, e são essas pessoas que transformam, são essas pessoas que permanecem, que chegam até o fim. Agradeço a Deus por sua vida. E Deus tem muito mais. Eu quero que você consiga se imaginar longe de todas as dívidas. Imagine você controlando o seu salário, controlando o seu mês. Imagine você não avançar no cheque especial. Imagine você controlado, você sabendo o que vai fazer, sabendo quanto vai receber, sabendo o que vai pagar. Imagine você com cartão de crédito controlado, ou então você não precisa de cartão de crédito porque você compra à vista. Imagine tudo na sua vida financeira. Perfeita harmonia, agradável, feliz. Os seus 30 dias do mês, você satisfeito e tranquilo. Por quê? Porque não vai faltar dinheiro no seu mês porque você está organizado. Imagine tudo isso, vai ser desse jeito a sua vida. Você vai viver longe das dívidas. Você vai aprender as ferramentas aqui. Bom você estar aqui, porque isso vai acontecer na sua história a partir de hoje. Quero fazer uma recapitulação aí com você. No último momento que nós estivemos juntos, eu falei que prosperidade é a bênção de Deus te fazendo crescer e aumentar. Falei que se você é fiel, significa que você também é próspero, porque as duas coisas andam juntas. E se você é fiel e não está vendo a prosperidade na sua vida, significa que você está sendo roubado. Roubado pelo quê? Roubado pelas decisões erradas, pelo medo, omissão, ignorância e por uma cultura brasileira. Os 5 ladrões da prosperidade, porque se você é fiel, você é próspero. E se você não consegue ver isso, essas 5 coisas provavelmente estão roubando as suas finanças. Finança para crente é diferente, por quê? Porque nós não fazemos tudo a qualquer preço. Se a gente suspeitar que algo está ofendendo a Bíblia ou Deus, a gente não vai fazer. Por isso que a gente precisa de convicção na palavra para qualquer ação, para qualquer atitude. O nosso método funciona com 3 pilares. Lembra disso que eu falei com vocês? Transicionando a mente, controlando o pão e separando a semente. Esses 3 pilares precisam andar juntos. Por quê? Porque eles funcionam crescendo juntos. Se você fizer 2 e 1 não, você vai ficar meio capenga e não vai conseguir avançar do jeito que você poderia. E por que você precisa de uma nova mente? A gente falou, porque o que Deus tem para você é incompatível com sua mente de agora. Tem que aumentar a caixa para caber mais coisa. Amém? E hoje? Hoje nós vamos estancar uma sangria aqui, eu e você, num tratamento de choque. Olha só. Frases que eu já ouvi. Pastor, você não sabe como é que está a minha vida financeira. Não sei se é para mim esse negócio aí de poupar, não sei se é para mim sair das dívidas, eu acho que eu não consigo. Eu não tenho tempo para essas coisas não, eu tenho que trabalhar, eu vou ficar estudando, eu vou ficar pensando, não, eu tenho que conseguir mais dinheiro. Não tenho capacidade, eu não tenho estudo, eu acho que eu não consigo me organizar desse jeito aí. Não estudei. Ah, se eu fosse solteiro, era outra história. Se fosse em outro tempo. Você já falou alguma dessas frases assim? Pessoal, tudo isso que eu falei para você agora, essas falas, são histórias. Histórias que nós contamos para justificar o nosso estado atual. Elas são fugas que as pessoas contam, que as pessoas falam, para que elas justifiquem o porquê que elas não venceram, para que elas justifiquem o como elas estão hoje. Essas histórias é o caminho curto da experiência errada. Ou seja, a pessoa recontando, a nossa mente, ela busca o caminho mais curto, né, da experiência que te marcou para se colocar como justificativa. Então essas histórias que os homens contam, essas frases para justificar o estado, é a preguiça mental de não recriar, de não tentar algo novo. Então, enquanto a gente está falando desse curso aqui, essas são respostas que a mente de muitas pessoas vão dando para justificar o porquê que elas não venceram, para justificar o porquê que elas estão aonde estão. Sabe quem fez isso na Bíblia? 10 príncipes. Quais? Aqueles que estavam no deserto com Moisés e foram espiar a terra. A Bíblia fala que eles voltaram
né, os 12 príncipes que foram espiar a terra, voltaram todos eles dizendo que a terra era extremamente boa, exatamente como Deus tinha falado na palavra. Eles voltaram falando que assim, realmente, e trouxeram os cachos de uva, né? Fala que trouxeram, né, da abundância da terra para mostrar que Deus não tinha mentido. Olha só, Deus não tinha mentido. Mas olha o que está escrito em Números 13, 28. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, povo poderoso, cidades grandes e fortificadas. 10 príncipes falaram esse versículo aqui. O que esses 10 príncipes estavam falando? Eles estavam recontando uma história de onde eles tinham saído, de um outro povo muito forte. Eles estavam recontando a história do Egito. Os 400 anos de escravidão amassaram o povo, quebraram a sua mentalidade de liberdade. Então, quando os 10 príncipes voltaram da terra, o que assumiu neles foi uma história. Qual é a história? Falei assim, olha, vai acontecer conosco de novo. Nós saímos de um lugar de escravidão para a gente viver de novo como escravo. Olha, esse povo é forte, assim como o outro povo era forte. Olha só, os 10 espias estavam repetindo uma história, eles estavam contando uma desculpa para não conquistar. Eles estavam recontando a sua própria história do Egito. Não vamos conseguir, vão nos matar, vão nos escravizar de novo, vai acontecer do mesmo jeito. Deixa eu te falar, não conte histórias hoje. Não justifique o porquê que você está assim, não justifique o porquê que você está na sua vida desse jeito, não justifique porque você chegou aqui pobre, não justifique o porquê você não conquistou. Ei, justificativas não ajudam em nada. Não transfira sua responsabilidade para pai, para mãe, para avô, para pastor, para tio, presidente, sistema. Deixa eu te falar, a responsabilidade é sua, é a sua vida. Os espias estavam responsabilizando Deus, dizendo que Deus tinha mandado eles irem contra um povo que era muito forte. Deus tinha prometido, Deus tinha falado, tudo que Deus falou era verdade. A terra era boa mesmo, leite e mel, era incrível como aquela terra era, ou seja, Deus não mentiu sobre a terra. Mas de repente, o medo bateu e eles começaram a contar uma história do passado. Qual é a história do seu passado que você conta? Qual é a história do motivo para que você esteja vivendo o que você está vivendo? Qual é a história que você recria? Qual é a história que você reconta? Qual é a história que você se lembra toda vez que se fala em finanças, do seu estado financeiro, das suas dívidas? Qual é a história que você lembra? Sabe por quê? Porque essas histórias é você culpar uma outra pessoa, é você buscar no passado. Não reconte sua justificativa hoje, reescreva a sua história. Sabe, se você ficar recontando a sua justificativa, você vai estar revivendo a sua justificativa e revivendo assim como os 10 espias reviveram. Eles reviveram o Egito quando vieram falar para o povo e espalhou o medo em todo o povo. 2 pensavam diferentes. Josué e Caleb. Tinham a mesma história. Mas enquanto os 10 estavam recontando uma história do passado, Josué e Caleb falaram assim, olha, nós confiamos em Deus. Ou seja, eles estavam decididos a refazer, a reconstruir uma história em Deus. Completamente diferente. Quem se justifica está preso no passado. E se o passado for de dificuldade, se ele está preso lá, significa que ele vai continuar os ciclos de dificuldade. Ele não vai conseguir sair. Ele não vai conseguir reescrever. Por quê? Porque ele sempre está ligado à derrota do passado. Ele está ligado do quando não ajudaram. Ele está ligado de que ninguém pensava nele. Ele está ligado de que fizeram com ele. Ou seja, essas pessoas que recontam o passado têm um outro nome. Vítimas. E isso é um ato de vitimismo. Que é quando nós nos colocamos numa posição de vítima. Ou seja, todo mundo é responsável pelo resultado da minha vida, menos eu. Foi fulano, foi ciclano, não me ajudou, foi o governo,
foi esquerda, foi direita, foi centro, foi avô. E sempre tem um culpado. Mas deixa eu te falar, quem é o responsável por sua vida é você. Não seja uma vítima hoje. Seja um agente de transformação na sua própria história. Não aceite contar uma história hoje. Não aceite ir lá atrás procurar uma história. Porque as vítimas, elas contam história e elas embrulham de realidade para falar que aquilo é a realidade delas. Mas o convite não é para você falar da sua realidade. O convite é para você reconstruir e escrever uma nova história. Eu não quero que você fale da sua realidade de pobreza. Eu não quero que você fale da sua realidade de dívida. Eu quero que você recrie a sua história, que você reescreva essa história com novas ações, porque essas novas ações vão gerar novos momentos, novos frutos no futuro. Vítimas estão presas no passado, e no passado elas têm todas as suas histórias. Todas as justificativas estão lá. Vítimas contam a história para permanecer do mesmo jeito, e elas estão presas lá no passado, e no passado elas ficam ciclos e ciclos de vida. Famílias presas no passado. Deus deseja transformar a sua história, a sua vida. O convite de Deus é para você reescrever a história. Josué e Caleb estavam decididos a não contar uma história. Eles não falaram de como era. Eles falaram que, olha, eles são fortes sim, mas existe um Deus todo-poderoso. E essa é a história que você precisa contar. Você precisa mudar essa história na sua vida. Moisés contou uma história quando Deus queimou a sarça ali na frente dele, a presença de Deus, e Deus começa a falar com Moisés. Moisés conta uma história. Moisés começa a falar, eu sou gago. Eu sou gago, eu tenho fala pesada, eu não vou conseguir. Moisés contou uma história de que ele era gago. Aonde Moisés estava? Longe do propósito, no deserto. Deus o criou na corte para que ele libertasse o povo, para que ele tivesse entradas, e ele foge e está no deserto. E no deserto ele estava contando uma história. Elias foi para dentro de uma caverna e contou uma história que só tinha sobrado ele. Ah, porque só fiquei eu? Ele tinha acabado de fazer cair fogo do céu. Ele tinha orado e a chuva veio, e de repente uma ameaça de Jezabel desmorona Elias. Elias estava frustrado naquele momento, Elias estava fragilizado na sua emoção. E aonde Elias estava? E em vez de estar encarando sua posição de profeta, Elias estava escondido numa caverna com medo, dizendo, só sobrei eu. Contando uma história que ele tinha ficado só. Gideão, sou o menor da menor tribo, coitadinho de mim, contando uma história de dificuldade. Ele estava longe do propósito, estava malhando trigo no lagar, ou seja, a gente não malha trigo no lagar, o lagar é para fazer vinho. Ele estava longe, ele estava no lugar errado. Todos fora do lugar contando história. Deixa eu te falar, quem conta história é porque não está no lugar que Deus tem para ele. Ei, se você está contando história por causa da sua pobreza, por causa da sua situação, por causa do seu momento, significa que você está longe do centro da vontade do Senhor. O lugar de Deus não é contando histórias. Quem está contando história está longe. O seu lugar em Deus é construindo uma história. Completamente diferente. Quem vive se justificando, vive botando a culpa em outras pessoas, está longe da vontade do Senhor. Foi assim, Moisés estava longe no deserto, devia estar liderando o povo. Elias tinha que estar enfrentando Jezabel, e Elias estava numa caverna fugido, achando que só sobrei eu. E em todos Deus resolveu, falou assim, olha, não é assim. Deus deseja que você não seja um contador de histórias do passado, mas que você seja um escritor de novas histórias. 10 espias contando uma história do Egito, revivendo naquele momento o medo do Egito. Josué e Caleb, prontos para escrever uma nova história. E por isso eles entraram 40 anos depois. Quem conta histórias, está se justificando, ou que está contando do porquê que é devedor, está no lugar errado. Porque o seu lugar não é justificando a sua pobreza. O seu lugar é você prosperando e mudando a história da sua casa e da sua família. Deixe de ser hoje uma consequência. Pare de aceitar
ser uma consequência que fizeram com você, que fizeram com a sua casa, que a culpa foi de... Pare de ser uma consequência e comece a ser uma causa, um causador de transformação, um causador de mudança, alguém que vai provocar uma revolução na própria história. Não seja uma vítima hoje, seja um agente de transformação. Desenterre esse talento, irmão, tira de lá de onde você colocou e comece a botar para jogo. Vamos pôr para jogo, vamos mudar essa história. Não seja vítima hoje, seja um agente de transformação na sua própria história, para você transformar também a história de outras pessoas. Deus não faz acepção de pessoas, o caminho está aberto para você. Deus não travou a sua história. Muita coisa provavelmente está roubando você, e uma das principais é falta de conhecimento. Mas você está aqui hoje para deixar de ser essa vítima. Você vai parar de botar culpas nas pessoas, você vai começar a encarar você mesmo, e você vai botar para vencer, e você vai começar a vencer. Qual é a história que você deseja começar a escrever hoje? Se você tiver decidido a aplicar tudo isso que nós estamos falando aqui, os passos que nós vamos falar, vai mudar tudo na sua história. Primeira coisa que precisa de uma revolução na sua vida é a reconstrução da sua mente. A renovação da sua mente. A sua mente é como um pote de bolinhas. Todas as informações que você recebeu a respeito de finanças estão aí dentro. Então tudo que seu pai fez, tudo que sua mãe fez, tudo que você viu as pessoas fazendo, tudo que você aprendeu na escola, tudo que você viu o exemplo de outras pessoas fazendo, está tudo aí como informação e gerou as suas ações. Então você é e faz exatamente tudo aquilo que foi colocado na sua mente, que foi construída a sua mente através da história. Então imagine que sua mente é um pote cheio de bolinhas pretas, e todas essas informações da sua mente, todo esse conhecimento da sua mente gera suas ações. Estão entendendo? Então você é um resultado de muitas dessas informações, e a maioria delas erradas. O que é a primeira coisa que a gente tem que começar a fazer é desconstruir esse processo. Lembra? A sua mente ela vai buscar a experiência mais comum para você. Ela é preguiçosa, sua mente não quer pensar. Ela falou assim, aconteceu isso, faz isso. Como foram as suas ações até hoje nas questões financeiras? As suas ações elas são resultados de todos os seus pensamentos ou interpretações de acordo com as informações que você tinha. Então, se a sua vida financeira está errada, significa que as suas ações estão erradas. Por quê? Porque as informações na sua mente estão erradas. Tudo que... Não tudo, né? Mas a maioria das informações que chegou na sua mente provocaram esse seu estado. Ou seja, as suas ações são resultados das informações que chegou na sua mente. Ou seja, esse pote de bolinhas pretas. Como é que a gente muda as ações? Botando bolinhas de outra cor nesse pote. Ou seja, uma nova informação precisa começar a surgir para te dar um novo ímpeto de ação, de uma ação diferente. As pessoas, às vezes, elas querem agir. Elas falam assim, nós precisamos agir, precisamos fazer, mas para você conseguir agir da forma certa, para você conseguir agir com ímpeto e de uma forma duradoura, você precisa, na verdade, de mais informações. Cada vez que a sua mente vai tendo novas informações, ou seja, inicialmente, você pense num pote transparente, cheio de bolinhas pretas. De repente você coloca uma bolinha amarela, mas a maioria ainda é preta. Mas você coloca 2, 3, 4, 5 bolinhas amarelas. Daqui a pouco você tem uma maioria de bolinhas amarelas em meio a pouquíssimas bolinhas pretas. O que aconteceu? O pote mudou de cor praticamente. E é isso que nós precisamos fazer com a sua mente. Você precisa começar a receber essas novas informações, que é o que está acontecendo aqui. Novas informações estão chegando na sua mente, essas novas informações estão gerando transformação, e essas novas informações vão gerar novas ações. E aí você vai ter novos resultados. É assim que funciona, sabe? Quando as pessoas querem mudar sem conhecimento, não dura. Quando as pessoas, elas querem mudar simplesmente porque não suportam mais, não aguentam mais, dura pouco tempo, porque não tem informação suficiente para gerar transformação em todas as ações. Ou seja, dura um tempo, mas daqui a pouco o cérebro vai buscar o costume de novo.
Então você precisa de muitas novas informações para gerar novas ações. E aí o seu automático serão ações que favorecem as suas finanças, que favorecem você ter uma nova vida financeira. Então você precisa, a primeira coisa, desconstruir. Desconstruir o quê? Quer ver algumas informações que podem estar na sua mente? Quem não se endivida, não cresce. Você já ouviu isso ou já falou isso para alguém? Quem não financia, não conquista. Quantos pais já falaram isso? Sempre foi assim e vai continuar sendo. Desde meu avô, meu pai, todo mundo passou por isso. Dívidas. Gasto meu dinheiro agora, pois não posso estar vivo amanhã. Você já falou isso? Compra, afinal de contas você merece. Ei, as pessoas falam isso para nós. Poupar é para quem ganha muito. Ou então, eu não sou bom com dinheiro. Tu já falou isso? Uma emergência nos deixa endividados. Não, se você está organizado, está errado. Não estou tão endividado assim, ou seja, estou escondendo o jogo, eu tento amenizar para ver se fica mais agradável o clima na minha casa ou na minha cabeça. Eu só preciso fazer mais dinheiro. Mentira! Quem faz mais dinheiro, mas não tem a mente transformada, deve mais ainda. Já percebeu que mesmo que as pessoas mudam de emprego, vão melhorando, elas continuam aumentando também a dívida? Por quê? Porque a mente não mudou. Mesmo que ganhe mais, a mente não foi transformada. Ou então, mês que vem eu começo. Você já ouviu alguma dessas coisas? Essas falas denunciam como está a mente da pessoa. Ou seja, precisam de novas informações. Essas que eu falei para você são algumas poucas frases. E se você fala algumas delas, denuncia como é que está a sua mente. Ou seja, mesmo que você ache que saiba, você precisa de mais informação na sua mente. Você precisa estudar mais. E que bom que você está aqui comigo. Que bom que você está aqui, que nós estamos juntos aqui para poder transformar a nossa mente. Porque enquanto eu falo, eu também me alimento disso tudo. Você está aqui, já tem muitas bolinhas amarelas entrando aí. E isso já vai fazer muita diferença na minha e na sua vida. Você sabe o que a Bíblia fala sobre dívida? O que a Bíblia pensa sobre dívida? Olha só. Provérbios 22, 7. O rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo de quem empresta. Ou seja, quem faz dívida, quem toma emprestado, está se colocando numa posição inferior a quem empresta. Ele fala que se transforma em escravo de quem empresta. Ou seja, está criando uma relação de submissão, de escravidão. Não é assim? Quando a gente deve a alguém, a gente fica sem lugar quando está perto daquela pessoa, porque sabe que tem uma dívida, sabe que está atrasado, sabe que precisa pagar. A cidade fica menor porque se deve naquela rua, não passa mais naquela rua. Toda vez que você faz dívida com alguém, você cria um relacionamento de submissão com essa pessoa e de escravidão. Romanos 13:8 fala: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Não fique devendo nada a não ser amor. Nada é nada. A única dívida é uma dívida de amor para você continuar pagando sempre. Ou seja, dívida não é algo bom de se fazer. Deuteronômio 28:44 fala assim, olha, ele te emprestará a ti, ou seja, se você não ouvir, ele começa Deuteronômio falando assim, aquele que não ouve a minha palavra e não cumpre, ele vai tomar emprestado, porém tu não lhes emprestarás. Ele será por cabeça e tu serás por cauda. Deuteronômio 28 fala de maldição, ou seja, isso aqui é uma maldição. Quem deve ou está num estado de dívida, Deus considera, né, a Bíblia considera como um estado de maldição. Ele está falando que, olha, que essas maldições seguirão, ou seja, pegar emprestado. Meu Deus do céu. Dívida não é algo bom. Não é algo para você ter em sua vida. E isso precisa mudar na sua história. Poucas pessoas decidem viver uma mudança financeira. E dessas poucas, somente 50% chega ao fim. Não seja um dos que desistem na metade da caminhada. Vamos até o fim? Ei, hashtag até o fim. Tamo junto para a gente vencer essa história. Amém? Dívida é um compromisso com um dinheiro que você ainda não
Dívida é algo complicado na nossa vida. Dívida hoje, gente, é muito mais do que uma dívida. Dívida é um estilo de dívida. Dívida não é apenas algo que você toma emprestado ou que você fica devendo. As pessoas agora não conseguem mais viver sem cartão de crédito, sem cheque especial, sem fazer dívida. Parece que elas precisam da dívida para construir as coisas, ou seja, elas estão adiantando processos. Não era para estar acontecendo muita coisa agora. Você já ouviu que quem não tem como realizar nada, que você não vai conseguir realizar nada se você não fizer uma dívida? Ei, quantas vezes as pessoas falam isso? Falam, não, só tem como realizar alguma coisa se você fizer uma dívida. Ou seja, não se pensa mais em juntar, em construir, em conquistar, pagar à vista. O automático é você ter antes e pagar depois. Por que você pode... para que você vai postergar um benefício que você pode ter agora e vai pagar de qualquer jeito? Mas o problema é que isso gera questões de lançar para frente e você não sabe o que tem lá na frente. Isso é uma mentira, gente. Quem se organiza compra à vista. Essa é a verdade. Quem é organizado compra à vista. E essa é a mudança que a gente tem que começar a botar na nossa mente. Quem compra a prazo normalmente não está organizado para aquela compra. Muito provavelmente não era para ter aquilo nesse tempo. Porque se ela não tem como pagar, não era para ela ter agora. Mas a gente não gosta nem de pensar nisso. Você já ouviu? É só 5 de 9,90. Isso é mentira. É o exercício de uma prática. Olha, não é porque a parcela é pouca, mas é toda vez que você divide essas parcelas poucas, toda vez que você faz isso, você está mantendo, exercitando uma prática de dívida. Vai fazer isso várias vezes no mês, várias vezes com várias contas diferentes. Sempre que tiver uma oportunidade, vai perpetuar esse tipo de ação. E isso vai ser uma marca registrada na sua mente. Só 5 de 9,90, só 5 de 9,90, 6 de 5,90. Ei, você está perpetuando uma prática de dividir e deixar para depois a responsabilidade de agora. Sabe qual é o nome disso? As raposinhas de Eclesiastes. As raposinhas falam de que, né, elas se juntavam, né, e elas devoraram as vinhas. Ninguém via, elas eram pequenininhas, mas aos montes elas comiam as vinhas inteiras. Isso acontece na nossa vida. As raposinhas são as pequenas contas que nós não controlamos. Talvez você controle, né, o aluguel, que é caro, né, um condomínio, que é caro. Algumas coisas são valores altos, mas as raposinhas, que são os pequenos valores que você não faz as contas, elas se aglomeram e elas destroem a sua vinha, que é o seu salário, que é o seu ganho. Então as raposinhas, elas estão aí consumindo e você está mantendo essa prática viva. Parcelando, 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 parcelando. Quais são os efeitos de uma dívida? Né? O que uma dívida, por que a gente faz dívida? O que essa dívida faz em nossa mente? Primeira coisa, toda dívida que você parcela ou deixa para outro mês, ela tira a sua visão do todo, porque ela te engana nesse mês. Se você deixa uma conta para o mês que vem, você alivia o seu pensamento e a sua mente nesse mês. Ah, tranquilo, estou devendo menos. Mas você está jogando um tumulto para o mês que vem. Ou seja, mês que vem você vai passar por esse aperto de novo. Tudo que você passa para o mês, para outro mês, até te alivia aqui. Mas, né, na sua consciência naquele momento. Mas dobra o seu problema no próximo mês. Ou seja, você está aliviando um mês e dobrando para o próximo mês o problema. Porque se já não deu nesse mês, não vai dar no próximo. E mais do que você está jogando. As dívidas, elas satisfazem emoções, elas preenchem lacunas com dinheiro, sabe? Só que, gente, nunca será o bastante, porque o problema dessa lacuna emocional não é dinheiro, é resolver o problema histórico. O que acontece? Vamos supor que a pessoa teve problema na infância de não ter comida. Quando ela começa a ganhar um pouquinho mais, ela só pensa em comer, 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 comer. Então ela come bastante. Porque o seu cérebro, ele faz uma conexão. Qual é a conexão que ele faz? O que eu preciso fazer para ficar satisfeito, feliz? Então toda vez que ele tiver essa pressão
nos seus sentimentos a respeito de alguma coisa, o cérebro vai procurar aquilo que o satisfaz rapidamente. Ou comprar, ou comer, mas é sempre gastar o dinheiro. Então, as lacunas emocionais, seja porque não teve um sapato quando criança, porque não teve uma casa própria quando criança, porque não tinha roupa nova quando criança, essas lacunas elas surgem como se o dinheiro fosse resolver, mas o problema é a lacuna, não é o dinheiro. O dinheiro não resolve esses problemas. O dinheiro gera uma endorfina, ou seja, uma alegria, e essa alegria dá uma resolvida nessa situação durante um tempo, mas depois volta de novo. Porque se comprasse uma vez resolvesse, mas não resolve, fica para sempre. São questões emocionais que as pessoas têm. Comparações, se eu tiver, serei igual a fulano. Por que as agências de marketing usam pessoas famosas? Porque essas pessoas, elas são de alguma forma modelos, né? O nome é esse, e modelos tendem a ser copiados, comparados. Então o relógio do Cristiano Ronaldo, o shampoo do Neymar, você não vai se transformar no Neymar, nem no Cristiano Ronaldo, que são riquíssimos, mas vai fazer o quê? Você vai se sentir bem, porque você tem algo que eles têm, você comparou. Se comparar com classes, ou seja, fulano tem e eu não tenho, aí faz compras. Tudo isso são questões emocionais que a pessoa acaba usando o dinheiro para poder de alguma forma satisfazer aquela compensação ali. Estou triste, tá de TPM, tá alegre, compra. Por quê? Porque o cérebro vai querer algo que gere alegria e normalmente comprar gera alguma alegria. Estão entendendo? Então, o dinheiro ele nunca vai resolver esses problemas. O dinheiro vai satisfazer um momento. Então, da mesma forma que os momentos bons e os momentos ruins, os momentos emocionais, geram em nós uma alegria e nós queremos satisfazer essa alegria através de alguma compra, os tristes também. A pessoa está passando por uma crise emocional. Como o cérebro dela reage? Assim, qual é a melhor forma dela se sentir bem? Algo que ela gosta de fazer. Compra. Então as dívidas, elas têm esse apelo, essa ligação emocional. Porque a maioria das dívidas que as pessoas fazem tem cunho emocional. É para satisfazer um sentimento. Porque o sentimento está mandando nessa pessoa. E o certo é resolver o sentimento. E se libertar. Para poder fazer, para não ser escravo das dívidas. Compulsão, não consegue comprar e ver, não consegue ver e não comprar. Isso é compulsivo, muitas vezes. Cheque especial, empréstimo, cartão, tudo isso é engano. Ele até te salva de um problema, mas cria outro para o próximo mês para você. Cuidado. Essa não é a linha. Seja curado hoje nas suas emoções. Seja curado em nome de Jesus. Todos esses estados emocionais, todos esses efeitos da dívida tendem a escravizar você de alguma forma. E ele vai gerando para você o próximo mês, e dívida, e você vai entrando na bola de neve. Seja curado hoje em nome de Jesus. Nenhum dinheiro vai conseguir curar você do seu sentimento. E eu clamo hoje para que o Espírito Santo fale com você no seu coração, para que você não seja assim. Para que você entenda que o dinheiro trabalha para você e não você é um escravo dessas dívidas, você não é um escravo das suas emoções. Olha só, alguém emocional é maravilhoso, nós temos emoções e nós vivemos emoções, a emoção, né, é um brilho à parte da nossa vida, é aquilo que demonstra como nós estamos por dentro para fora, né? Tira lá de dentro e coloca para fora. A emoção é algo lindo que Deus criou, maravilhoso, mas ela não pode estar à frente da sua vida. A Bíblia fala que Jesus chorou quando foi lá em Lázaro, que Lázaro tinha morrido, seu amigo tinha morrido. Jesus chora, e a Bíblia fala que ele chora de novo, mais forte ainda, mas Jesus chorar não impediu Jesus de mandar rolar a pedra e ressuscitar Lázaro. Sabe? As emoções, elas não podem dizer para você o que você tem que fazer. Você tem que fazer o que é certo. Mesmo que você está no estado emocional. Se não é tempo de comprar, não compre. Seja curado hoje em nome de Jesus nas suas emoções. Não aceite fazer dívidas para compensar um sentimento que você está tendo agora.
Ore por isso hoje, em nome de Jesus. Eu profetizo essa mudança na sua mente hoje. Não termine o seu dia sem você orar por isso. Para que você seja curado nas suas emoções, nessa relação de sentimento dinheiro, sentimento gasto, sentimento dívida. Em nome de Jesus. Eu sei que tudo que a gente está falando aqui é muita coisa, né? Por isso que eu quero muito, muito mesmo, né, criar esse grupo de pessoas que realmente querem vencer. E eu entendo que você é uma dessas pessoas que quer vencer. Sabe? E tudo que a gente está fazendo aqui é para, de alguma forma, mudar a sua história. Para você ter uma oportunidade de transformação. Toda vez que uma palavra chega para a sua vida, ela tem uma função de transformar a sua vida. Então tudo que nós estamos falando aqui é para transformar a sua vida, sabe? Mais para frente eu vou abrir o curso completo. Aqui nós estamos dando algumas aulas, né? Mesmo. O que eu estou dando aqui já vai transformar a sua vida. Imagine as mais de 35 aulas que nós temos já do nosso curso. Além de tudo isso aqui. Vai ser incrível na sua vida. Né? A gente vai abrir esse curso, vai ser maravilhoso para você. Por quê? Porque o meu papel é esse, para que você tenha essa mudança radical na sua vida, para que entre muitas bolinhas amarelas transformando completamente. Vai transformar, vai multiplicar a sua vida, vai gerar tanta transformação na sua vida. Esse é o meu propósito. Oferecer para você, de alguma forma, uma transformação. Sabe? A gente precisa dessa transformação. Quando a gente fala de dívida, quando a gente fala de ter esse... de acabar com a dívida, primeira coisa que a gente tem que entender, que a gente tem que parar de cavar, a gente tem que parar de fazer dívida. Se você é uma pessoa que tem esse endividamento no automático, você sempre está passando o cartão de crédito, você nem pensa mais e você já compra e depois não sabe por que comprou, e você já está tão no automático que você não consegue mais nem frear. Eu tenho uma tática para você que eu quero te dar agora, para que você não seja mais alguém que tenha sem freio nas compras. Por quê? O que acontece? Pense nessas compras ou comprar como se fosse um rio. Um rio ele é livre, ele corre. Ele corre livre, à vontade, ele flui e ele vai. Se você deseja mudar esse rio de compras, por exemplo, na sua vida, você tem que construir barragens. Você tem que dificultar essa liberdade desse rio. Você tem que construir os diques, né? De alguma forma você tem que impor uma barragem para que esse rio do endividamento pare. E se eu te falar, a maioria das compras que a gente acaba fazendo, a gente nem pensa, a gente foi fisgado por um marketing, a gente foi fisgado por uma propaganda e já caiu. E como a gente já caiu na propaganda, a gente já está comprando e já não está pensando mais. E eu quero botar hoje na sua vida uma barreira nas compras. Eu quero que haja, né, uma barragem. Vamos construir uma barragem nesse rio, para que esse rio não flua livre, ele vai começar a parar. Como é que é essa barragem? 4 perguntas você precisa fazer toda vez que for sair dinheiro do seu bolso. 4 perguntas. Essas 4 perguntas elas vão travar o processo automático. E só porque você fez isso, muitas coisas você não compra mais. Por quê? Porque nós conseguimos travar a automação da compra. Estão entendendo? Como é que é essas perguntas? Eu quero, eu preciso, eu posso, eu devo. 4 perguntas simples. Eu quero, eu realmente desejo ou é só um momento que está passando? Isso que eu vou comprar agora, eu realmente quero? A segunda pergunta, eu preciso, porque você pode querer, mas não precisar. Eu já tenho 20 blusas de frio, preciso de mais umas? Eu quero, eu estou com vontade de comprar. Mas você precisa? Você não está sendo compulsivo? Terceira, eu posso, ou seja, como é que eu vou pagar? Tem limite? Não tem limite? Depois do eu quero, se passou no eu quero, eu preciso. Passou no eu preciso, tem que ser no eu posso, porque você não pode, então você não tem que ter aquilo agora. Eu posso, vou pagar como? Eu tenho caixa, vai ser à vista. Poxa, eu vou ter que entrar no limite, vou ter que entrar no cheque especial. Eu posso pagar isso agora? Eu devo. Ou seja, o que vai acontecer com as minhas finanças se eu fizer isso agora? Essas 4 perguntas vão fazer, sabe o quê? Um freio.
um freio vai colocar na sua reação. Essa barragem desse rio, só porque você vai fazer essas 4 perguntas, muita coisa você já não vai mais comprar. Wish, AliExpress, Amazon, Mercado Livre. Se você começar a botar essas perguntas aqui antes de comprar, eu quero, eu preciso, eu posso, eu devo, você construiu barragens, barreiras. E essas barreiras vão impedir você de que você compre muitas coisas. Pratique fazer isso, essa é a sua prática. A sua prática é você começar, toda vez que for sair dinheiro, você faz essas perguntas. Aí talvez você me diga assim, poxa, mas aí perde a graça a vida, né? É uma decisão sua, se você vai viver uma vida engraçada ou uma vida de sucesso. Poxa, mas eu vou ter que fazer isso sempre? Você quer vencer? Ou você quer continuar nessa dívida? É uma decisão sua. Mas se você está aqui, eu entendo que você quer uma mudança completa na sua vida. Então vale a pena dar ouvidos àquilo que a gente está falando para você. Estamos falando de algo que a gente experimenta, que a gente tem experiência, que a gente vê acontecendo por aí, sabe? Outra coisa para que você comece a pensar é você criar os envelopes dos sonhos. O que é esses envelopes dos sonhos? É você mudando o seu futuro um sonho de cada vez. Imagine, muitas pessoas quando olham para a própria vida, elas não conseguem achar o que construíram. Qual foi o sonho que construíram? Qual foi a viagem que não arrancou um pedaço de você? Você acabou ficando devendo não sei quanto tempo, entrou em empréstimo e tudo mais. Qual foi o momento, qual foi o sonho que você construiu e você conseguiu pagar à vista sem ficar devendo? O envelope dos sonhos vai mudar a sua vida, porque você vai começar a separar para você realizar os seus sonhos. Qual é o sonho que você quer realizar? É uma viagem? É a compra de algum eletrodoméstico? É a compra de alguma roupa especial? É um carro? É uma casa? Esse envelope dos sonhos vai começar a mudar a sua vida. Por quê? Porque você não vai fazer mais uma dívida, você vai construir, vai haver um processo de formação. E o valor desse processo é incrível na sua vida. Deixa eu te falar, sucesso não é sorte, é construção. E o convite no envelope dos sonhos é para que você construa o seu sonho. Crie a ideia de envelopes, planeje o que você deseja, né? E quanto tempo isso vai durar, quanto você vai juntar por mês, sabe? Para que você possa viver a construção de algo. E isso vai mudar completamente a sua vida, a sua perspectiva a respeito de dinheiro e de conquista. O processo de construir um sonho torna aquilo muito mais valioso. Por quê? Porque você foi construindo aquele sonho. Então aquele carro que você comprou com o seu dinheiro, meu Deus. Quem está programado, quem está organizado, se você já tem o envelope dos sonhos já formado, se você já sabe o que você vai fazer, se você já está começando a sua organização financeira, quando alguma coisa de repente bater na sua porta, não vai encontrar você perdido. Já viu? Quando você não está organizado, tudo que bate na sua porta vira prioridade. Mas se você está organizado, vai chegar alguma coisa e você, não, isso não está na hora. Eu já tenho meu sonho, eu já sei o que eu quero construir nesse ano. Eu já sei quanto eu vou juntar, por quanto tempo para eu construir esse sonho. O envelope dos sonhos é uma estratégia para você começar a ocupar a sua mente do seu sonho, para que nada entre no lugar do seu sonho, porque sempre acontece alguma coisa que toma lugar e posterga por mais um tempo aquilo que você deseja. Se você já está programado, o que bater na porta, você não vai atender, porque já está ocupado aquele lugar no seu coração. O acaso não vai encontrar você disponível. Então o acaso vai parar de mandar nas suas finanças, porque o que acontece conosco é que o acaso manda. Surge alguma coisa, a gente está meio perdido, então a gente diz sim e a gente aceita. Estão entendendo? Sua organização vai começar a encontrar o que? O favor de Deus. Cara, Deus é organizado. Deus cria o mundo em 6 dias, uma coisa de cada vez, na ordem certa. Deus é organizado. Deus tem a semana, te dá a semana para que você se organize, um mês para que você organize. Se eu te falar, Deus é organizado. E Deus quer que encontrar sua organização, porque quando Deus encontra a sua organização, Ele pode contar com você, porque a sua vida não vai ser uma incógnita, qualquer coisa que acontecer não vai tirar você. Deus deseja te pegar organizado.
A pergunta que você precisa fazer agora é: por que não? Por que com você não daria certo? Por que a organização financeira não é algo para você? Por que com você não? Isso precisa mexer com você. Olha só, Gideão, Jacó, Davi, nenhum era a escolha de Deus. Na verdade, nenhuma era a escolha óbvia, mas era sempre a escolha de Deus. Eles não eram a escolha óbvia, mas Deus os escolheu. Por que com você não? Talvez, se olhar para suas finanças hoje, você não seja a escolha óbvia. A escolha que todo mundo faria. Mas deixa eu te falar, Deus não faz acepção de pessoas. Se você decidir hoje ter essa mudança, a história é com você. Essa promessa é sua. Essa promessa é sua. Essa promessa é sua. E eu tenho um exercício para você hoje. Eu quero que você pegue uma planilha e você liste todas as suas dívidas. Quando eu falo dívida, é aquilo que está atrasado, parcelas atrasadas, empréstimo que você não paga mais, que você pegou no banco, saiu do banco e está lá correndo juros, está solto lá. Eu quero que você pegue isso. Faça uma listagem. Coloque quanto era a dívida inicial, quanto a dívida está hoje, quanto era a parcela e qual o tamanho e aquilo que está rolando mais juros. E qual é a estratégia? Para que você saiba o diagnóstico, como estão as minhas finanças. Essa listagem, você vai começar a resolver ela daquilo que é o pior para o menor. Uma coisa que eu quero te ensinar hoje sobre dívida, sobre endividamento. Você não pode ter pressa para resolver. Já ouviu falar sobre negociação de dívida? Pois é. Qual é o grande problema da negociação? Normalmente, quando um banco que você deve liga para você, uma financeira liga para você, não existe negociação. É o que ela propõe e você aceita, porque parece que você não tem força e você não tem como fazer. E isso, gente, não é negociação. Negociação é quando os dois têm algo para negociar. Estão entendendo? Então, deixa eu te falar algo. Toda vez que um banco te ligar ameaçando, se o seu nome já está sujo, ele vai fazer o que mais com você? Negativar 2 vezes? Não vai. Então, nunca negocie se você não tem um pezinho de meia para negociar esse dinheiro, essa dívida. Não existe negociação se você não está pronto para ela. Você me entendeu? Eu vou falar um pouquinho mais disso lá na frente. Mas nesse momento eu quero que você faça uma listagem das suas dívidas. Quanto você deve? Qual é o tamanho do rombo? Acenda a luz para você saber o que você precisa resolver primeiro. E aí, uma coisa de cada vez você vai começar a resolver sua vida financeira. E a sua organização em querer resolver isso, Deus vai abençoar. Mas você precisa dessa semente para que haja essa transformação. Amém? Amém ou não amém? Faça esse exercício, liste quais são, quantas são, quanto é, por quanto tempo. Faça isso e fique tranquilo, porque você vai conseguir resolver. Amém? Já me segue lá no YouTube, Rodrigo Vaz. Já me segue no Instagram, rodrigovaz.pr. Dá uma passadinha lá, vê aquilo que a gente tem colocado, postado lá, porque eu sei que pode te abençoar. E tem muita coisa sobre desendividamento lá. Lá é a nossa base, é tudo que nós temos colocado lá, serve para abençoar você. E eu te espero porque Deus tem muito mais. Fica ligado, porque a gente ainda tem muita coisa para falar aqui sobre desendividados para sempre. Você já sentiu? Já começou a mudar a sua vida. Só pelo que você ouviu aqui, já existe algo no seu coração mexendo dentro de você. E Deus tem muito mais. Um abraço.